Eu sou o Rodolfo, sou o professor de Acro Yoga de vocês. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formado em Educação Física, também sou ator, sou praticante de Acro Yoga já há 5 anos, também pratico esportes radicais, sou instrutor de rapel e escalada com corda. Eu sou formado pela Unip, também por Educação Física, e atualmente eu faço uma pós-graduação em Yoga e Terapia Ocupacional na FMU em São Paulo. Antes de começar a aula, eu só queria informar que essa oficina de Acro Yoga, esses 4 encontros, eles são só é possível ser realizado graças à Lei Aldir Blanc, tá? É uma lei importante, aprovada de caráter emergencial em junho do ano passado, de 2020, e também pela Secretaria de Cultura de Várzea Paulista, que lançou esse edital, e graças a ele a gente está conseguindo aqui fazer o nosso encontro de Acro Yoga. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou começar a falar um pouquinho de Acro Yoga. A Acro Yoga, ela ganhou esse nome recentemente, há um pouco mais de 20 anos, mas a prática em si, ela é milenar. Como assim milenar? Na Grécia Antiga, no Egito Antigo, em Roma, você tem registros de práticas de ginástica em que os soldados eles faziam para se exercitar, para se preparar para grandes batalhas, para guerras, e dentre eles está a concentração, práticas de ginástica como alongamento, trabalhos de elasticidade e também piruetas, entre outras coisas, entrando um pouquinho para uma ginástica mais acrobática, tanto no Egito quanto na Grécia e na Roma Antiga. Tá? Esses 3 lugares antigamente ocorria esse tipo de prática que continuou por alguns anos, por alguns milênios, além do Egito Antigo, tá? Da Grécia e Roma. A gente vai passar pela Idade Média, isso não era tão praticado, isso era praticado um pouco mais de concentração, devido à Idade Média, a famosa Idade das Trevas, porque a prática corporal ela foi se tornando algo profano ali, considerado pecado, a prática corporal, a não ser em caráter de guerra, tá? Então você tinha ali também nas cruzadas um pouco de preparação ali para os soldados ali também, os cavalariços no caso. Na Renascença isso se torna um pouco mais possível, essa abertura com a prática corporal voltada para a ginástica, voltada para yoga, por conta das grandes navegações, Portugal, Espanha principalmente, em que eles abrem caminho da Europa para percorrer o mundo, o famoso caminho das Índias, acabam também se encontrando com chineses, indo para a Coreia também, Japão. Então as práticas orientais elas acabam fazendo parte desse mundo em que, ainda como prática de soldados, como prática de saúde, de vitalidade, para esses soldados treinarem para as batalhas, treinarem para as guerras, estarem prontos para defender seus senhores, seus reis, seus imperadores, a prática da ginástica, a prática da concentração, da yoga, ela estava ali, só que fragmentada ainda, ela não estava junta com o que acontecia antes. Aliás, como acontece agora, perdão. Então você tinha essa questão ali em que esses fragmentos ali, mais para frente, iam se tornar um todo. Como eu disse, na Renascença existe essa abertura com as grandes navegações do Oriente com o Ocidente, e essa começa a ter uma mistura ali de culturas ali. Então isso é absorvido pelas culturas ocidentais, mais precisamente a yoga, que era praticada no norte da China, oeste da China e
na Índia e Paquistão, e começa a se perceber que essa prática da yoga ela é importante para uma introspecção, para esse autoconhecimento da pessoa que pratica, seja um monge, seja um soldado, ou seja uma pessoa comum. Então essa introspecção, essa percepção do eu, essa percepção do corpo, ela começa a se tornar importante para você praticar algo como a ginástica, por exemplo. Então você começa a introduzir antes da ginástica um conceito ali de que a yoga, essa introspecção, ela é importante como concentração para você praticar uma ginástica acrobática, por exemplo, com mais precisão, com mais graça. Então você tem essas questões ali que começam a se juntar, e a Renascença ela foi propícia para isso. O mundo ele ficou quase 8 séculos ali parado sem evoluir por conta da Idade Média, e na Renascença veio esse boom de conhecimento, esse boom de buscas por tudo. O Deus deixa de se tornar o centro de tudo e o homem volta a ser o centro de tudo. Então você tem as pesquisas na medicina, nas ciências, na filosofia, os debates filosóficos, você vê a cultura crescendo ali com a dança, com o teatro, com a música, as primeiras orquestras ali definitivas surgindo ali na Itália e na França. Então você vê esse boom do todo, inclusive de tecnologia, surgindo ali na Itália, na França, na Espanha, em Portugal. Então a Europa ela se torna ali um centro um pouco mais democrático do todo, da cultura, da ciência e do âmbito filosófico também. E as práticas corporais elas se tornam mais acessíveis à população, tá? Você vê essas questões dos vilarejos perto dos reinos, no caso feudo, em alguns lugares, você vê os vilarejos com suas danças circulares, suas brincadeiras, seus jogos locais ali, e isso vai passando de geração em geração e começa a surgir pequenas trupes, uma trupe de dança, os pequenos balés no caso, em que os reis, imperadores se interessam e levam isso para a corte. O teatro também tem suas trupes itinerantes que viajam de lugar em lugar, que ganham patrocínio também dos reis. O rei Luís XIV, por exemplo, é um grande exemplo, apoiador da arte no todo, principalmente teatro e dança. E também surge o circo, que ele vai agregar várias coisas ali para você poder fazer um show de circo. No princípio você tinha a questão das excentricidades. O que seria isso? Pessoas que tinham alguma deformidade, isso é explorado, os animais, tudo. Você tinha uma questão de improviso ali com a comédia dell'arte ou o teatro, e depois começa a nascer o palhaço junto com a comicidade ali um pouco mais definido, e começa os primeiros acrobatas ali, que eram soldados aposentados, que eles não tinham muito o que fazer, então eles acabam entrando para o circo, e começava ali as pequenas acrobacias ali, esses soldados com seus corpos definidos. Então você tinha um certo apoio ainda mais da população do que da corte, porque ainda era uma questão assim meio popular. Você não tinha essa questão que era feita para os reis, como o teatro e a dança, não. Você tinha algo ali um pouco mais mundano, ali mais para as pessoas comuns mesmo. E as práticas corporais que iam acontecendo ali, principalmente com a pessoa que fazia a yoga, no caso, as acrobacias, o ex-soldado, então ele ia evoluindo isso conforme esse circo ia mudando de local, ele ia conhecendo pessoas que também praticavam algo parecido, então ele conhecia um pouco mais
da yoga, outras filosofias orientais, conforme ele ia se deslocando pela Europa. Então você vai, o círculo, o itinerante, ele vai formando um outro conceito ali, aos poucos, que ainda é acrobacia, ele não vai se tornar acroyoga ainda, isso é mais para frente ainda. E com esse molde ali, essas práticas orientais, ele vai se formando, até chegar em meados do século XX, final do século XIX, início do século XX, que o círculo ele já está estabelecido no mundo inteiro, mas ainda bem forte, ainda com as excentricidades e infelizmente também com racismo também, que acaba acontecendo, em que pessoas pretas elas são tidas expostas ali como animais ali em pequenos zoológicos, principalmente em alguns círculos da Europa, na Índia também isso acaba acontecendo. Ainda você tem esses trabalhos ainda com o corpo mais voltado ali, mais voltado para yoga e acrobacia, um pouco mais definido como a gente conhece hoje como a acroyoga, tá? A ginástica artística, ela começa a sair dali mais precisamente e ir para o caráter mais esportivo. Ela sai do ciclo como arte e vai participar de algo mais esportivo. A ginástica também ela tem esse caráter mais esportivo porque ela também é oriunda dos exércitos. Inclusive até hoje os soldados eles ainda praticam a ginástica de calistenia para uma saúde melhor, para você trabalhar a elasticidade do corpo, força. Então isso ainda hoje pelos exércitos do mundo afora ainda é praticado. Então você tem essas relações ainda com um todo. O exército ele sempre usou, ainda vai continuar usando, porque sabe da importância da ginástica para o corpo humano, sabe da importância da concentração, que isso vai ser usado em batalha. Os soldados eles precisam ter essa concentração máxima o tempo todo, porque eles estão armados, eles precisam tomar decisões rápidas. Então isso ali vai ser bem utilizado com eles. Você tem as questões com o corpo, na questão de postura, conforme vai passando o século XX, em que as pessoas elas começam a praticar a yoga como um hábito saudável, mais precisamente dos anos 70 até os anos de hoje, por questões de saúde, porque às vezes você tem essa questão em que a Revolução Industrial traz para o ser humano do trabalho diário, 12 horas de trabalho, 8 horas, os dias de descanso. Então, algumas empresas elas acabam adotando as práticas corporais Gente, um minutinho, tá? Rapidinho. Perdão. Desculpa, gente. Só recapitulando. Então, você tem dos anos 70 para cá, dos anos 2000, as pessoas praticando a yoga, praticando como forma de você ter um tempo para si, sair dessa loucura do trabalho, dessa questão que a Revolução Industrial trouxe, de trabalho de 12 horas, de 8 horas diárias, o descanso no final de semana. Então você precisa de um momento para si, de um respiro. Então a yoga ela vem ajudar nisso. E a ginástica, onde que fica nisso? Como que fica a ginástica? Algumas pessoas elas vão praticar alguns esportes também, além da yoga, para poder se divertir, porque a yoga é uma coisa mais solo, mais introspectiva. E você precisa praticar algum exercício físico que te ajude não só a fortalecer seu corpo, mas também para você ter contato com outras pessoas. A ginástica é um desses esportes que ela vai fazer isso, ter esse contato com outras pessoas, porque você vai praticar em conjunto,
vai ter uma pessoa ajudando você a se alongar, os alongamentos em dupla ou um alongamento solo que depende de uma outra pessoa como auxílio, tá? Algum movimento, por exemplo, de acrobacia que você faça ou não, as próprias ginásticas de calistenia que servem também para ajudar numa postura, sai dessa questão de você ficar o tempo todo no trabalho em uma cadeira sentado. Então, as práticas corporais de ginástica e yoga, elas estão ali juntas ali no cotidiano das pessoas, e algumas empresas, elas, como Toyota, como Ford, elas começam a perceber isso e começam a ter esse método em suas empresas. E o circo, ele se adota, ele percebe essas questões também que as empresas estão vendo, e começa a se tornar mais plausível, como a gente conhece hoje a Acroyoga. Ela tem esse caráter que ela vai começando a se moldar como a gente conhece hoje. O grande responsável por isso ainda é o circo, tá? Mais precisamente o Cirque du Soleil, quando ele surge ali em meados dos anos 80. Existe uma pesquisa em que eles fazem ali com o corpo, em que você começa a perceber em dupla, em que dois corpos eles acabam se juntando e formando um novo eixo ali, um novo ponto de equilíbrio. Cada ser humano tem seu ponto de equilíbrio, geralmente ele fica abaixo da linha do umbigo até mais ou menos o pubis, ali nessa região, assim, dependendo da altura da pessoa e o biotipo. Então esse ponto de equilíbrio de cada pessoa, ele vai se mudando ali, um pouco mais abaixo, um pouco mais em cima. Então, mais ou menos no baixo abdômen, aqui pegando um pouco do pubis, nessa região que nosso ponto de equilíbrio ele vai estar. Então você tem essa prática que o Cirque du Soleil ele faz com esses dois corpos ali, fazendo acrobacias, em que acaba se tornando um único corpo e que surge vários pontos de equilíbrios temporários ali, e que eles vão explorando através de uma movimentação um pouco lenta, um pouco mais precisa, ou às vezes um pouco mais dinâmica. Então eles começam a explorar isso de forma mais precisa, ainda em caráter circense, tá? Ainda num caráter de apresentação, ainda se começa a perceber mais essa questão. Os coreógrafos até então e os praticantes do Cirque du Soleil que faziam essas apresentações, então eles iam estudando aos poucos esses movimentos. Nos anos 90, ainda com o Cirque du Soleil e outros circos pelo mundo, na Rússia, na França, aqui no Brasil também, tá? Então isso ele vai na América do Sul no geral, principalmente Uruguai e Argentina. Então isso vai se moldando aos poucos ali, até chegar nos anos 90, precisamente no final dos anos 90 ali, no Canadá, tá? Com uma dupla canadense, o Eugène Pucot, tá? E a sua parceira, me fugiu o nome agora, depois eu vejo para vocês, em que eles curtem essa questão corporal, em que até então você não tinha um nome ali, mas você tinha prática. Eles começam a praticar, eles começam a estudar o movimento em si, as possibilidades de se fazer mais movimentos. Então, até eles perceberem que aquilo é uma prática e é um segmento a mais ali do que seria a ginástica, tá? Do que seria a acrobacia, do que seria a yoga. Então eles começam a perceber que essa prática tem vários elementos, subelementos ali que formam essa prática completa que conhecemos hoje como Acroyoga, tá? Não foram eles que deram esse nome de Acroyoga, foi um repórter francês para a revista Le Monde, em que ao entrevistá-los, o editor pediu para ele que colocasse o nome para a prática, e ele acabou colocando Acroyoga. E acabou ficando o nome como a gente conhece hoje como Acroyoga. E essa dupla canadense, inclusive, eles têm uma escola que funciona até hoje, que trabalha com Acroyoga, que fica em Montreal, que é a escola de Montreal de Acroyoga.
conhecida mundialmente. Porém, apesar de eles terem esse domínio, esse estudo primordial da Acro Yoga, por incrível que pareça, eles não têm a patente do nome, tá? Quem tem é um grupo americano que acabou meio que patenteando a Acro Yoga, mas eles citam na patente que eles têm como referência a dupla canadense, Eugène Foucault e... ai, gente, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar, até o final da aula eu lembro. Enfim, a gente tem essa prática ali dos dois ali. E esse grupo americano ele detém o nome. Então, se vocês verem grupos ao longo do mundo que trabalham com Acro Yoga, vocês vão ver que tipo, a Acro Yoga, só Acro Yoga. Ou é Acro Yoga mais alguma coisa, Acro Yoga corporal, Acro Yoga não sei o que. Esse grupo americano só tem Acro Yoga. Para vocês terem ideia, os fundadores da Acro Yoga moderna, podemos assim dizer, é a Acro Yoga Montreal, tá? Então vocês têm esses subtítulos ali da Acro Yoga, tá? E por que eu quero dessa oficina aqui para vocês? Por que eu quero que essa oficina seja para vocês? Pelo seguinte, a Acro Yoga é uma prática que ela trabalha o corpo inteiro num todo, tá? Eu até fiz dividi em partes em como ela trabalha para vocês, para a gente explanar melhor isso aqui. Ela começa, antes de você praticar a dupla bonitinha lá, em fazer as acrobacias, tudo, existe todo um processo antes para chegar ali, tá? Na hora de fazer as acrobacias. Então, você tem toda uma introspecção, você tem que ter um momento de relaxamento ali, porque se você não percebe o seu próprio corpo, como que você vai cuidar do corpo do outro para poder praticar alguma coisa, para poder fazer alguma acrobacia, para poder suportar o peso do outro? Então, antes de tudo, é preciso conhecer o seu próprio corpo, se estabilizar, perceber o momento, porque às vezes as pessoas vêm de fora ofegantes, vêm do trabalho, pegou o trem lotado, o ônibus lotado, chega no local, já quer fazer. Não, vamos sentar primeiro, vamos acalmar, tá? Percebe o seu corpo e aí vai. Nesse primeiro momento a gente trabalha uma concentração, uma coisa mais interna, aí vem a yoga, tá? A importância da yoga, a importância da nossa respiração, como é importante trabalhar baixa respiração, uma respiração diafragmática, tá? Em que o diafragma ele auxilia na respiração, no movimento de respiração. Lembra do bebê? Quando o bebê ele respira, a barriga infla, murcha, é a mesma coisa aqui. Ele trabalha justamente a respiração diafragmática, que seria a nossa respiração correta, tá? Conforme o ser humano ele vai crescendo, ele vai perdendo essa respiração por conta do dia a dia, né? Esse dia corrido, tudo. Então a respiração fica mais torácica, fica mais aqui em cima do que aqui, tá? A sociedade ela quer isso, quer uma respiração aqui em cima, quer uma respiração consciente, baixa. Então, nesse primeiro momento você tem que ter uma respiração, ter esse momento para si. Então, é um momento que a gente ou faz sentado ou faz deitado, vai depender do dia que a gente começa, tá? Você tem nesse primeiro momento essa introspecção e depois um segundo momento em que você faz todo esse processo de respiração. A gente vai para um segundo momento que é o trabalho do equilíbrio, tá? Ainda se começa com o equilíbrio solo, tá? Isso, claro, no presencial, com uma sala cheia de gente, tá? Mas também no solo também dá para fazer, como eu vou demonstrar para daqui a pouco aqui. Então, você tem esse ponto de equilíbrio nosso, então a gente começa a perceber como que é o ponto de equilíbrio, depois junta com outra pessoa, no caso do presencial, e percebe como que é um ponto de equilíbrio com outra pessoa, sentado mesmo, costas com costas, sentir a respiração, tá? Encostar mesmo a costa um no outro, depois faz alguns exercícios de levantar e subir e descer juntos, segurando em partes do corpo diferente.
depois um exercício mais coletivo, com várias pessoas fazendo, para entender ainda mais o ponto de equilíbrio, como que muda conforme 1, 2, 3 ou mais corpos fazendo esses exercícios, tá? Explorando os pontos diferentes de apoio, duas pessoas, uma segurando no braço da outra, ou segurando com os dois braços, ou só de costas, tá? Então, explorar os pontos de equilíbrio com esses corpos unidos, tá? Então, se parte desse ponto. Um terceiro ponto que a gente trabalha é o trabalho de elasticidade, tá? Aí também envolve um pouco da yoga e também, mais precisamente, a Hatha Yoga. E também trabalhos de elasticidade voltado para ginástica também, ou dança. Então a gente tem essa composição mista ali de trabalho, que também no final, assim, aliás, no começo e no final, com um aquecimento e um desaquecimento, a gente faz uma massagem Thai. O que seria a massagem Thai? A massagem Thai, ela é uma massagem que você faz com diferentes partes do corpo. Geralmente você está acostumado a fazer uma massagem com as mãos apenas, tá? Mas não, você pode fazer massagem com as mãos de outras maneiras, por exemplo, usando uma tapotagem ou uma varredura, ou com o braço, tá? Entre outras coisas, as costas com costas, ou se isso em dupla, no caso, ou costas no chão, você explorando o chão com auxílio da respiração e se esfregando de um lado para o outro, tá? Isso vai variar bastante. E finalizando, claro, que as acrobacias em si, com a base e o voador, no caso, entre outras coisas. Para finalizar essa primeira aula, só explicar uma coisinha bem básica da Hatha Yoga. Dei todo o contexto histórico, falei de uma sequência pedagógica que eu vou abordar depois na próxima aula. Temos a Hatha Yoga, tá? Então você tem essas sequências pedagógicas que eu acabei de falar, separadamente. Você trabalha primeiro, no primeiro momento, essa introspecção, essa concentração, a respiração vem junto, tá? Aí depois você tem a questão do equilíbrio, tá? Achando esse ponto de equilíbrio, começando sozinho, depois em dupla, trio, até chegar num grupo, no caso diferencial. Aí você depois tem um trabalho de elasticidade, também junto com uma massagem Thai, como preparação, aquecimento e desaquecimento, e os finalmente da acrobacia, tá? Ao chegar na acrobacia, você tem a base, tá? Que a gente chama de árvore também, ou raiz, em que ela vai ser o apoio da pessoa que vai fazer as acrobacias em cima, que é o fly ou voador, tá? Então, a base, ela vai suportar a pessoa, não é apenas suportar o peso, tá, gente? Existe uma questão de física também, em que o corpo humano, ele vai auxiliar muito se as articulações estiverem bem trabalhadas, tá? Quando a gente for fazer um trabalho de elasticidade, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Em que você tem o encaixe dos joelhos aqui perfeitamente estendidos, você consegue suportar a pessoa tranquilamente. Por quê? Você não precisa fazer necessariamente força, o seu joelho vai suportar o peso da pessoa e automaticamente ele vai travar e você vai ficar tranquilamente ali. Claro que isso vai demandar um pouco de treino, tá? Mas isso é bem possível de se fazer e bem tranquilo depois que você pega o jeito, tá? Você pode levantar várias pessoas, tá? A base, independente do peso. Claro que se for uma pessoa mais leve, as acrobacias vão ser mais elaboradas, tá? Mas é tranquilo. Mas da pessoa que se sentir bem, importante é se sentir bem na posição que você pratica, a dupla ou trio no caso. Por que trio? Professor, eu sempre vi as pessoas fazendo em dupla, tá? Os vídeos no YouTube, a dupla bonitinha fazendo. Gente, as pessoas que estão fazendo no YouTube, elas já têm uma prática já de muito tempo para poder fazer aquelas acrobacias, tá?
E é normal, você vê aquilo é muito bonito, tá? Você vê muita coisa ditada também, sem eles caírem, mas para quem está começando, inclusive para quem já é experiente e está fazendo a Acro Yoga, é importante ter uma terceira pessoa, no caso a gente chama de anjo, tá? Que ela vai ajudar, vai auxiliar nesse novo movimento que vocês vão estar aprendendo, tá? Corrigindo o movimento ou também fazendo a segurança ali da dupla ali, caso alguém tombe ali, então a pessoa vai estar ali para socorrer de imediato ou evitar a queda ali. Então esse é o principal. Então vocês têm a base, que ela vai auxiliar o portor, o flyer ou o voador, tá? A fazer as acrobacias. As acrobacias aqui são conjuntas, tá? Não é a pessoa em cima que vai sozinha, ela tem que ter o apoio, a sincronia com a pessoa de baixo, tá? E no caso, quando estiver aprendendo, você vai ter o anjo que vai estar auxiliando ali na movimentação, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho de respiração, tá? Essa primeira introspecção. E depois a gente vai partir para as outras aulas, nas outras práticas pedagógicas. Tudo bem? Gente, obrigado. Só relembrando que esse vídeo, essa aula, ela é importante, tá? Nesse momento de pandemia, tá bom? Não só para os artistas, mas para as pessoas também, no geral, pessoas comuns, que tenha algo ali para fazer nesse momento. Então, se forem sair de casa, usem máscara, usem álcool gel, porque não é brincadeira o momento que estamos vivendo, tá? E agradecer à Secretaria de Cultura de Várzea Paulista, mais uma vez, e ao Governo Federal pela Lei Aldir Blanc, tá? Muito obrigado e vejo vocês até a aula que vem.